Para você estar ao vivo. Então vamos fixar o comentário falando hoje sobre agressividade, passividade e assertividade. No dia 12/4. Vanusa, boa noite. Estou só fixando aqui no comentário. A gente vai falar hoje sobre agressividade, passividade e assertividade. Habilidades sociais importantíssimas, né? É a assertividade para o seu dia a dia. Obrigado pela curtida. Hoje quem ficar até o final, dependendo da quantidade de gente, pode até receber técnicas assim pagas que a gente usa no consultório. Depende muito de como vai ser a live. Então já vai encaminhando para as pessoas. André, boa noite, seja bem-vindo. Tô só fixando aqui no comentário, tá? Tô fixando aqui no comentário o tema. A gente vai falar sobre agressividade, passividade e assertividade. E aí, vocês acham que, vocês que já estão aqui, acham que vocês são agressivos, passivos ou assertivos? Fixado comentário. É isso, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje, eu resolvi fazer esse tema porque é incrível que, como no consultório, a gente vê tanta queixa de passividade. A habilidade de ser assertivo, que é o essencial, é muito raro, é difícil você encontrar pessoas assertivas. Via de regra, elas estão em polos, ou a maioria passivo, pode ver nas questões sociais, políticas e tudo mais, e outros agressivos. Beleza. A gente vai ver o que seria essa agressividade, né, definição desses padrões, e falta de paciência também pode, na verdade, estar incluída em todos, tá? Mas de festa ela acompanha muito a agressividade, tá bom? E combater a agressividade com agressividade só gera mais agressividade, entendeu? Lógico que tem momentos que a gente tem agressivo não violento, né, para impor nossos limites, que na verdade seria um assertivo, e a gente vai mostrar hoje o que é isso, tá bom? Então vai encaminhando para mais pessoas, tá? Já dando a curtida, o like, encaminhando para que mais pessoas, vou trazer a câmera aqui para mais perto, para que mais pessoas possam ser impactadas, tá? Com esse tipo de conteúdo. Deixa eu tomar um negócio aqui que eu esqueci. Já são 8 e pouco. Vanusa, você é da onde? De que cidade? E também fala como que tá o áudio aí, tá? Se você tá me escutando bem ou não. Tá bom? Como que estão as coisas. Você espera mais um pouquinho para chegar mais pessoas, tá? Hoje ocorreu os imprevistos. Algumas questões. Saúde, eu vou fazer a live sozinha, talvez a linha apareça, talvez não, igual da outra vez, tá? Renata, boa noite, seja muito bem-vinda. Acho que você já deu uma olhada aí no tema. A gente vai falar hoje sobre agressividade, passividade e assertividade. Vocês sabem o que é assertividade? Já escutaram essa palavra?
Vanessa, Birigui ou Birigui? Se eu for Birigui, Birigui é perto de Araçatuba. Eu nasci em Araçatuba, interior de São Paulo. Mas hoje estou aqui em Rondônia, interior de Rondônia. Nunca fui de morar em capital. Sempre fui mais interior. E aí, pessoal? Vocês sabem o que é assertividade, o que é ser assertivo? Já escutaram essa palavra? Qual é a definição que vocês têm de assertividade? Fala aí. Que aí hoje, dependendo como for, eu vou trazer uma live mais aula, mais dinâmica, mais didática, falando aqui, lendo livros. E livros não, né? As coisas aqui, né? Os documentos que eu tenho, que eu uso muitas vezes em clínica. Que geralmente a nossa live é mais descontraída, né? A gente vai transformando o conteúdo em uma conversa. Mas talvez hoje, para trazer um conteúdo mais específico e dar uma robustez intelectual e de conteúdo, eu trago algumas leituras para acompanhar aqui. Tá? Mas eu quero escutar de vocês que estão aqui. O que é assertividade? Já escutaram esse termo? Para quem não sabe, eu também faço um curso, né? Praticamente já posso executar de treinador de habilidades sociais, que é essencial, né? Para todas as nossas relações, que está muito associado também à inteligência emocional. E porque a gente é contratado pelo nosso currículo e mandado embora pela falta de gerência emocional, falta de habilidade social. E a assertividade é uma habilidade social assim que está em tudo, tá na comunicação, nos relacionamentos, né? Na forma de se expressar, tanto com si, tanto com o outro. E a falta dela causa prejuízos psicológicos profundos, tá? Não só prejuízos financeiros, percas de emprego, distanciamento social, né, de outras pessoas, relações fracas. Boa noite, Joyce. Mas também traz problemas emocionais como depressão, ansiedade, crise de pânico e outros traumas, né? Porque a assertividade, a falta da assertividade faz com que a pessoa oprima muitas outras, que é o agressivo, e ela fique sozinha, né? Ninguém consegue ter uma empatia, transformar um afeto, uma reciprocidade. E o passivo engole e até um tempo que ele estoura, que vira uma agressividade muito maior, né? E esse engolir e não falar, causa transtornos psicossomáticos. Então é isso. Diga aí. Ainda ninguém disse, eu falo sozinho, misericórdia. Mônica, boa noite, seja bem-vinda. Estamos falando aqui sobre agressividade, passividade e assertividade. Ninguém ainda disse aqui como que o que vocês sabem de agressividade, quer dizer, de assertividade, qual é a definição? Porque dependendo do nível de conhecimento de vocês, né? Rony, boa noite. Dependendo do nível de conhecimento, eu falo de uma maneira, dependendo, né? Se for mais, se for menos, a forma de me comunicar é diferente, tá? Então, assertividade, o que vocês sabem sobre essa palavra, o que é, tá bom? Vamos ver se tem que desenvolver, quais são os riscos. Tipo assim, se você puder, né, eu ficaria muito grato de ficar até o final da live, mas se puder, tiver uma interação bacana, tá? Eu posso entrar, né, como bonificação para a atenção de vocês e entregar ali no final algumas técnicas que são as mais principais e eficientes para estímulo da assertividade, tá? Então isso vai depender muito da interação de vocês aqui. Beleza? E lógico, né, como no decorrer da carruagem aqui das explicações, alguém pode entrar, alguém que quiser, né, pode entrar ao vivo para comentar ou para fazer alguma pergunta mais específica, mais cara a cara. Agora no começo eu acho que não é viável, porque não tem nenhuma construção, né, de assunto e tal. Mas com o andar da carruagem a gente vai, tá bom? Então, ó, eu vou começar, tá? E aí eu vou contando com a interação de vocês. Seguinte, Marta, boa noite, tá? Seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui na live. Gente, nos nossos relacionamentos, nas nossas habilidades sociais,
E o que são habilidades sociais? São as formas que nós temos, os recursos verbal, não verbal, linguístico, paralinguísticos, de gerência emocional, interpessoal e intrapessoal, né, de entender o outro, de empatia e tal, para configurar a qualidade das nossas relações, né? Cláudia, tudo bom, Cláudia? Seja bem-vinda. E existe praticamente 3 padrões básicos nessas relações, nessas habilidades sociais, tá? Que vai estar muito ligado às vezes à sua história de vida, ao seu padrão de personalidade, mas independente de qual seja o seu padrão, tá? Ele pode ser treinado. Quais são eles? Tá? Existe 3. O passivo, o agressivo e o assertivo. Tá? O passivo, ele vai ser aquela pessoa, como já diz, muitas vezes apática, que ela se autossacrifica demais, tá? Não consegue falar um não, tem baixa habilidade para falar não, e para o que está fazendo, para fazer para o outro. Às vezes, e esse para o que está fazendo para si, muitas vezes, dependendo do grau de relação, esse si envolve até os da casa dele. Então, por exemplo, uma mãe que não faz para o filho, uma esposa que não faz para o marido, um marido que não faz para a esposa, e assim vai, tá? Para um filho que não faz para os pais, ou que não faz para o irmão. Então, na verdade, esse eu pode gerar também respaldar nas pessoas mais próximas. Ou muitas vezes as pessoas mais próximas exigir essa passividade. Então é complexo, tem que entender, tá? Vamos falando se está fazendo sentido para vocês até agora. E aí esse passivo, ele só vai engolindo, vai falando sim, não tem dificuldade de falar não, e aí faz muitas coisas, né? Cede para muitas coisas, que depois se arrepende, que não queria, que fica naquilo na cabeça, e fala assim, na próxima vez não vai ser assim, né? Fica com esse pensamento mágico. E aí vai outra situação, vai lá e repete de novo, tá? A longo prazo, pessoas com falta de assertividade, tá? Maioria desenvolve depressão, está muito ligado a transtornos depressivos e transtornos ansiosos, tá bom? O treino em habilidades sociais para desenvolver a assertividade já ajuda no tratamento, né? Baixar alguns sintomas de depressão e ansiedade, para vocês verem como isso é importante, tá? O grau do conteúdo dessa live vai depender da interação de vocês aqui. Então interajam bastante para ter bastante. Tem que ter uma reciprocidade. Isso também é habilidade social. Ai, tá me dando vontade de espirrar. Ai, fazer careta. Ainda bem que vocês estão longe, hein? Não tô coronga não, mas quando você espirra no meio do povo nessa coronga, dá até medo de... O pessoal parece que vai bater em você. Tem um pouco de rinite, dá isso daí. E aí o agressivo é o outro polo do passivo, né? O agressivo é aquela pessoa que ele vai intimidar, pressionar o outro para que seja feita a vontade dele, né? Então, bem superficial, lógico que é mais complexo do que isso, tá? Eu tô dando bem uma pincelada. O passivo, ele não se olha, ele só olha o outro. Então tem um esquema mental de autossacrifício enorme. Já o agressivo, ele não olha o outro, ele só se olha. Então ele sempre vai, nas suas posturas, palavras e tal, querer persuadir o outro, sem ficar pensando se ele quer, se ele não quer, se vai fazer mal para ele, se não vai, né? Às vezes, muitas vezes sem pensar, às vezes não tem maldade por trás, às vezes sim, às vezes não. Por isso que eu não posso julgar, né? Mas pelo padrão dele, pela história que foi aprendida e tal, ou até pela personalidade também, ele impõe de maneiras, pode ser por força, pode ser pela expressão de opressão, de ataque, pode ser por ataque verbal, por alterar o tom da voz, por persuasão, por chatice, por drama, por chantagem, né? Por silêncio, tudo, várias formas de agressão, de agressividade, mas persuadir que o outro faça a vontade dele. Então ele sempre quer que a vontade dele seja feita, tá? Bem sucintamente. Se a gente for ler complexamente, vai ter variações. Já o assertivo é o ideal que todos nós devemos manter. O assertivo ele vai ter um padrão de saber, né, reconhecer os seus limites,
mas também ter o espaço do outro. Se ele vê que o negócio, né, ele continua ajudando os outros, mas na medida que ele também se ajuda e ajuda os seus, tá? Ele faz um sacrifício? Faz, mas um sacrifício consciente, se na medida do possível. Ele estimula o crescimento do outro, ele tem mais empatia, ele tem um autodomínio, ele se conhece, ele não busca, ele não é mendigo de atenção, ele também não oprime ninguém, respeita a liberdade do outro, tá? Se comunica sim, fala quando não gosta, fala sim quando precisa, expõe a sua necessidade, o seu ponto de vista, e tudo via de regra de uma maneira tranquila, aceitável, tá bom? Então, resumidamente é isso. A gente tem que entender o seguinte, nós vamos ter um padrão, com certeza você tem um padrão nos seus relacionamentos, tá? Ou agressivo, ou passivo, ou assertivo. Por muito tempo, né, se for ver, eu fui passivo, depois um outro tempo eu virei agressivo. Hoje em dia eu sou, graças a Deus, né, também tem que ser psicólogo e tem que treinar isso, né? Eu sou assertivo, mas antes mesmo de ser psicólogo eu já estava assim. A Selma tá falando que acabou de descobrir que era passivo e não gostou disso. Tá dando um passo para melhorar, ótimo. E aí, vou pensando aí para vocês, qual é o seu padrão base? Cada um vai ter o seu padrão base, tá, pessoal? Então só dei uma introdução para você ver como que é importante isso. Eu tô dando uma introdução, tá? Eu posso aprofundar o tema na medida de trazer mais pessoas aqui, então vai curtindo essas lives, vai encaminhando para outras pessoas, tá bom? Mônica, é quase perfeito, assertivo, de fato, mas nada é perfeito. A gente tem que entender que é o seguinte, a gente vai ter um padrão base. O padrão base não é padrão fixo. Então, por exemplo, eu posso ter uma assertividade na maioria das pessoas, mas talvez referente, exemplo hipotético, tá, gente? Referente à minha esposa, eu adote um padrão agressivo. Referente aos meus pais, outra figura de autoridade, eu adote um padrão passivo. E referente a outras pessoas e tal, eu posso ter um padrão assertivo. Então, às vezes você tem que se analisar nos seus níveis de relação. Nós temos vários tipos de relação, profissional, afetiva, relação com o filho é uma, relação com o marido é outra, com o pai é outra, com o vô é outra, com o chefe, com o colega de trabalho, com o amigo, com o tipo de amigo também, entendeu? O ambiente também determina muito, tá? Mas lógico que a passividade, a agressividade está ligado com habilidades sociais, está ligado também com autoestima. Geralmente pessoas com autoestima baixa são passivas, pessoas com autoestima tranquila são assertivas e pessoas com superestima, né, egocêntricas, né, presunçosas, via de regra são agressivas. E às vezes quando fala agressivo, gente, não espere que o agressivo vai ser aquela pessoa que berra, que ofende. Não. Existe um padrão agressivo que ele fala, sim, igual eu estou conversando com você. Tá bom? Então, exatamente por isso, Mônica, eu estou falando o seguinte. Eu me enquadro em todos. De fato, se for ver na prática, a gente separa assim para viés didático. Mas na prática é se misturado. Ninguém é assertivo o tempo todo, ninguém é agressivo o tempo todo e ninguém é passivo o tempo todo. Nós temos um padrão básico, tá? Que na maioria das vezes nós vamos ser um. Mas independente do treino que seja, né? Ah, eu sou passivo, eu quero desenvolver ser assertivo. Consigo? Consegue transformar o seu padrão base em assertividade. Consegue, tá? E aí também não existe mais assertivo ou menos assertivo. Tem que ver o que é mais funcional para você, na sua condição de vida, nas suas necessidades. Tá? Mas é muito volátil. Então até uma pessoa que seja super assertiva vai ter situações que ela vai acabar adotando postura passiva. Depende muito de como vai estar a reação emocional dela naquele momento, das circunstâncias, da situação. Entendeu? Por exemplo, às vezes a pessoa é bem assertiva e tal. Mas às vezes numa situação médica, quando um familiar o médico vai dar notícia de uma doença grave, de um óbito, de um procedimento, de um medicamento, o médico tem uma figura de autoridade tremenda, você já está fragilizado ou fragilizada pela situação médica, o médico fala e a sua postura assertiva, às vezes de conversar, entender o problema, de contestar um pouco o médico, de estudar, vai por água abaixo.
Talvez a sua postura agressiva de contestar, de colocar para cima, vai por água abaixo e você adote uma postura passiva, mesmo você tendo um padrão agressivo ou assertivo. Tá bom? Então, mas a gente tem que identificar qual é a sua base. Tá? Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma pessoa, imagine amigos, tá? Amigos. Ô, Luz, pisca demais, hein? Vamos dizer que você está, a maioria aqui é mulheres, né? Então vou falar feminino, tá? Imagina que você está arrumando aí sua casa e chega um amigo e liga assim: ei, fulana, você pode vir aqui em casa para me ajudar a montar uma estante, para me ajudar a montar um guarda-roupa, para me ajudar a me maquiar para sair para tal lugar? Um passivo geralmente vai falar assim: tô indo aí. Ele larga o que ele está fazendo, seja limpando a casa, estudando e tal, e vai para a casa da amiga. Ou seja, ele para de fazer o que ele está fazendo na hora. Ou seja, eu não me importo, eu vou lá para casa da minha amiga e faz. Isso vai ficar mais forte, ainda mais dependendo do grau de dependência, do nível de essa relação ser saudável ou não. Entendeu? Isso é um padrão passivo. Tá? A amiga, então, Matheus, é agressiva? Pode ser que sim. A amiga pode ser agressiva se você começar a falar não e ela persuade: não, mas por que não? Não, vem pra cá, mas eu quero, eu tô precisando. Ai, nossa, assim que você considera a nossa amizade, eu não valo nada pra você. Então, às vezes, a chantagem também faz parte de agressividade. Então, a pessoa agressiva, ela vai insistindo. O assertivo, se você fala não pra ele, às vezes ele entende o porquê ou não, só pra ver, né, se você vai querer dizer ou não, mas independente das coisas, ele aceita. Ele aceita o não do outro. Ele respeita o limite, porque ele sabe também que, às vezes, ele fala não. Já o assertivo, como faria? Né? Não, amiga, eu vou aí sim, só espera eu terminar de limpar a casa, que eu tô limpando aqui, ó, agora é tal horário, lá por volta daqui 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, eu passo aí, tá bom? Ai, amiga, aí se o outro agressivo insistir, ah não, mas eu preciso agora, porque fala assim, ó, amiga, eu gostaria muito, mas eu tenho que terminar aqui o negócio que eu tô fazendo. O tempo que eu posso ir aí, que eu quero ir aí e tal, é tal horário, mas agora eu tenho que terminar essa coisa. Entendeu? Tranquilo. E aí, se for a relação de uma pessoa que na hora está aplicando o padrão assertivo, ok, combinado, e naquela outra hora se vê. Tá bom? Então, isso é um padrão de assertivo. Tá? Então, isso é muito importante, porque você não está largando você para trás. O assertivo, pode ver aquelas pessoas que não... O assertivo não, gente. O passivo não prospera. O passivo sempre está mendigando a atenção. Parece que ele sempre está nesse estado de outros. Então, muitas vezes... Cícera, boa noite, tá? Seja muito bem-vinda. Então, muitas vezes, a passividade está ligada com traumas, está ligado com abandono, está ligado com carência, está ligado com baixa estima, muitas vezes, tá? E muitas vezes o agressivo é isso, só que de uma maneira diferente. Talvez o agressivo, como ele foi muito machucado na vida, foi abandonado e tal, ele não confia nas pessoas, as pessoas machucaram ele. Em vez de ele entrar no padrão de mendigar a atenção, de ter medo de ficar sozinho, de ter medo no sentido... O maior medo de falar não é o quê? Ai, ele vai me julgar. Ai, ele vai achar que eu não deveria falar não. Ai, ele vai parar de falar comigo. Ai, eu vou ficar sozinho. Esse é o medo de falar não. Só que o passivo vai falando, né? Sim toda hora. E muitas vezes o agressivo... Ele é o passivo, só que na verdade ele está na defensiva. O agredir é para se defender. A raiva é uma emoção de defesa. Então ele ataca, ele oprime, tá? Muitas vezes para não de fato colocar um laço e para se afastar e não ser machucado de novo. Então antes machucar do que ser machucado. Então todos os padrões têm que ser identificado o que está por trás. Posso dizer, né, que o padrão assertivo vão ser pessoas que estão com as suas questões emocionais mais elaboradas, que tem uma regulação emocional, que entende o limite do outro, que entende seus traumas, entende a sua dor, tá? Se controla, se conhece, se domina, se valoriza. Isso aí é um assertivo, tá bom? Por isso que o contexto terapêutico é essencial para desenvolver essas habilidades, tá? É muito difícil, sem um contexto terapêutico, isso acontecer. É possível? É possível. Aí muitas vezes a família, o grau de relacionamento, de estudo, a personalidade da pessoa, sem um processo terapêutico, pode facilitar que isso aconteça. Tá? Mas muitas vezes o que ocorre é a família alimentar uma passividade ou uma agressividade, infelizmente, na maioria dos contextos. Porque é um ciclo. Eu não fui ensinado a ser assertivo, nem conhecer essa palavra lá de outro planeta da caixa prego. Eu só sei ou obedecer ou mandar, né? Vamos dizer assim, né? Não sei encontrar o meio termo. O assertivo é o meio termo dos dois.
E aí então as famílias, como não sabe, vai criar outra família, vai seguindo os padrões e vai se repetindo ou não. Entendeu? Que é o passivo no momento, pois meus filhos resolveram casar. Isso me abalou muito emocionalmente. Então, você tem que ver o contexto. Esse medo de ficar sozinha vai estar provavelmente mexendo. Obrigado por estar partilhando, tá, Mônica? Mas pode estar ligado a outras situações, que está se manifestando esse medo agora, mas está ligado com coisas mais passadas, né? Com pensamentos disfuncionais, com crenças limitantes, que causam essa angústia e esse sofrimento. Então, o que isso pode acabar gerando? Você está falando que seus filhos são casados? Isso pode acabar gerando depois um sufocamento, uma exigência, colocar um peso na responsabilidade dos filhos, como você tem que cuidar, automaticamente começa, pode, né? Talvez fazer uma chantagem, alguma coisa assim, muitas vezes nem sem pensar, nem com uma intenção maldosa, mas acaba fazendo, né? E aí pode acabar gerando uma tensão no relacionamento dos filhos, porque a partir do momento que a gente se casa, os filhos estão construindo uma família para eles, tem que construir a dinâmica deles, a história deles, tá? Então tem que encontrar um equilíbrio aí, tá bom? Depois, se quiser a gente conversar mais, entender essa situação melhor, para não ficar por questões éticas, né, e sigilo, para não ficar expondo tanto aqui, mas é bom ver para um bom relacionamento de vocês, porque isso pode macular a relação e distanciar, e na verdade esses comportamentos que agora, né, parecem que seja para evitar esse medo de ficar sozinho, na verdade vai provocar que de fato isso aconteça. Então tem que ver o que está acontecendo, qual é essa situação, tá bom? Entendido para vocês até aqui, pessoal? O que é ser assertivo, passivo, agressivo? Tá fazendo sentido? Fala aí pra mim. Vai dando bastante curtida aí, tá bom, pessoal? Na live, encaminhando para outras pessoas. Encaminhe para no mínimo uns 3 amigos, talvez parentes, que estão, talvez sejam agressivos, talvez sejam passivos, e precisa escutar isso, tá? Então, por exemplo, ó. Que a Vanusa falou que teve muita vontade de ir embora. Às vezes dá vontade de correr mesmo. Quando a gente falta habilidade, a gente foge. Quando a gente vê que um perigo é maior do que a gente tende a correr. É uma questão de sobrevivência, uma programação de sobrevivência básica. Normal, todo mundo. Tá bom? Aí teve pessoas que já falaram que sou passivo, sou agressivo, ou sou assertivo. Identifique aí seu padrão e fique à vontade para escrever aqui no comentário, para mim ver, a gente conversar sobre isso. Qual é a maior dificuldade? Qual a maior dificuldade que você vê por ser passivo? Tá? O que você vê que isso causa na sua vida? Qual a maior dificuldade de ser agressivo? Tá bom? Porque o que acontece? Muitas vezes o passivo, ele sente e percebe que sofre, tá? E às vezes esse sofrimento já baixa mais a estima dele, né? E aí ele continua sendo mais passivo. Então ele sofre uma angústia. Às vezes o agressivo só vai sentir essa angústia quando as coisas estiverem muito, muito, muito ruim. Porque a agressividade dá um ar de que eu sou forte, eu estou bom, sou superior, não preciso de ninguém. Embora essa não seja a verdade interna daquela pessoa. É a casca que ela mostra. E aí quando ela sente o resultado dessa agressividade, as coisas já estão muito ruins e aí o baque é mais feio. Então vamos dizer assim, acaba desenvolvendo uma depressão muito mais forte, um pânico muito mais forte, no estalar de dedos, que não foi no estalar de dedos, né? Mas quando ele percebe já está ruim. Já o passivo, ele vai marinando, vai vendo, vai chegando, é uma constância, né? Como se fosse um negócio que... O passivo é aquela dorzinha que lateja, até um ponto que fica mais insuportável. O agressivo é quando sente já uma pancada lascada que já quebrou tudo. Aí, ó, tudo misturado. É misturado mesmo, mas a gente tem que identificar o padrão. A gente tem um padrão, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte. Antes de eu aprofundar o tema, alguma coisa aqui, que eu começar a leitura, que eu já dei uma breve introdução, tá? Gostaria de saber se alguém quer entrar ao vivo para conversar mais, tirar alguma dúvida, fazer um complemento, tá? Para a gente conversar ali durante uns 5 minutinhos, 10 minutinhos. E aí eu voltar para a live aqui com vocês. Tá? Que eu não gosto do comportamento passivo, é doloroso. É doloroso, mas muitas vezes é sábio.
O assertivo, qual a habilidade do assertivo? O assertivo sabe a hora de ser passivo e ser agressivo, porque ele está no meio. Agora o passivo para pular para agressividade é difícil, tá? É depois de muito tempo e ele estoura e vira o bicho, vira o Hulk, né? Agora o agressivo também para ir para passividade é difícil. Agora já o assertivo, em momentos de sabedoria, tá? A gente tem que fingir uma passividade, vir características passivas para conseguir tal coisa. Então o assertivo é bem mais maleável, tá bom? Então a gente não pode muitas vezes ficar fixo também em julgando. Ah, isso é ruim, isso é mal. Não, cada um tem sua função. O que é ruim e ser mal é ficar no excesso no agressivo, no excesso no passivo, sem controle de movimento. Não consigo sair da passividade, não consigo sair da agressividade, tá? O assertivo, via de regra, ele tem mais... Ele percebe quando vai para passividade e altera, e às vezes ele vai porque ele quer, porque precisa, e para agressividade também, vice-versa. Tá bom? Então vai. Vanusa, você está falando eu que você quer entrar ao vivo, é isso? Tá? Faz o seguinte, para eu entender melhor, esperar o delay aqui de 30 minutos. Quem quiser entrar ao vivo rapidinho para conversar um pouco e depois sair, tá? Pra gente continuar a live, fala me chama. Me chama. Que aí eu vou saber, certinho. Tá bom? Aí a gente fala rapidinho, conversa. Entende talvez alguma situação. E dou alguma orientação que seja assim, dentro do contexto das possibilidades aqui. E aí volto pro conteúdo. Beleza? Tô esperando, hein? Tá, eu vou continuar falando aqui. Aí se aparecer, pra não perder tempo, tá, gente? Pra entregar o máximo de conteúdo pra vocês. Vou ir fazendo leitura. E aí se alguém aparecer, colocar eu, me chama. Ah, Vanusa falou me chama. Deu tempo antes de ler. Então, beleza. Aqui, ó. Vou chamar a Vanusa rapidinho, a gente conversa. E aí, se você entra. Eita, e o passivo, gente? Passivo tem que mudar, tá? Desculpa falar a verdade, muda isso rápido, porque a longo prazo, quando chegar lá nos 50, 60, 40 anos ou menos, vai ter burnout, ansiedade, problemas de saúde, baixa qualidade de vida. Olha, ter um padrão passivo e não mudar isso é quase que mesmo ter uma câncer, é quase mesmo ter uma doença crônica, tá bom? Então tem que mudar, tem que alterar. Boa noite, Vanusa. Tá ouvindo bem? Tudo certo? Boa noite. Tô. O que você gostaria de falar? Rapaz, alguma contribuição, alguma dúvida? Como é? O que nós vamos conversar? O que acontece? Eu sou casada, casei com 15 anos. Uhum. Sou casada há 29 anos. Eu tenho uma filha de 28, tenho uma filha com necessidade especial com 15. Uhum. E tudo que eu faço, nada tá bom. Nada. Cuido do meu neto, do meu marido, do meu filho, da minha filha, das minhas duas filhas, do meu neto, da minha mãe e do meu pai. E meu marido acha que eu não sou suficiente. Sempre trabalhei. Hoje em dia não trabalho mais, por conta, 11 anos, por conta da minha filha, que ela não pediu para vir no mundo. Entendi. Então, nesse contexto, vai cansando porque tem vários esquemas mentais, entendeu? Eu não posso simplesmente dar essas informações que você deu, porque toda família é um sistema e funciona de uma determinada maneira. Para fazer uma intervenção adequada, eu tenho que entender as partes e saber mais. Mas a questão é, a partir do momento que eu vou tendo esquemas mentais, né? Pensamento, erros de pensamento, no sentido de que é uma obrigação, que eu não devo falar nada, que eu tenho que aguentar e tal, assim vai, eu vou engolindo, e chega uma hora que se a gente não fala, o corpo sente e o corpo desliga, tá? Tá sentindo, tô com o síndrome do pânico. O corpo desliga, se a gente não fala, se a gente não consegue controlar, o corpo dá um jeito, certo? Até chegar numa hora que dá uma crise, um surto, e buga e toma remédio, aí aquele remédio pesado, né, benzodiazepínicos, que vai lá liberar o GABA, que a pessoa fica até mais devagar, entendeu? Então isso acontece. Então o que tem que se fazer, né? A gente tem que intervir, procurar uma ajuda, ter conhecimento,
para ter o controle da situação, para saber como se posicionar. É pesado, eu sei. Entendo e faz parte. Tá? Obrigado pela sua coragem, tá? Obrigado por falar, tá? Acho que todo mundo respeita isso. Talvez seja a história de outras pessoas, isso pode ajudar mais pessoas a entender. Mas se você quiser depois, me chama aqui no Instagram, tá? No WhatsApp, e aí eu vejo mais o que pode orientar, o que posso fazer, entendeu? Porque não tem como intervir e falar assim, com poucas informações, né? Fica complicado, né? Infelizmente, eu queria ter o poder que o pessoal acha que os psicólogos têm. Eu queria, mas a gente não tem. É meio complicado, entendeu? Porque é tipo assim, que nem eu tive a minha filha muito nova, e nós duas, eu tô com 45, ela com 28, né? Nós duas temos a mesma opinião. Eu não aceito aquilo que o pessoal fala. Hoje em dia eu tenho... não, eu não quero, eu não vou fazer. Eu tenho opinião própria hoje em dia. Que bom, isso já é um caminho, entendeu? Entendeu? Mas qual que é o problema do passivo? Qual que é uma dificuldade? Ele vai aceitando, ele vai aceitando, ele vai aceitando. Na cabeça dele, ele já sabe o tanto de sim que ele disse, tá? Que queria dizer não. E aí, quando chega para dizer não, ele não consegue simplesmente falar não. Ele dá um não surtado. Eu não aguento mais, não sei o que lá. E estoura a boca do balão. Entendeu? Vira uma agressividade enorme. Esse é o padrão, é assim que funciona. Entendeu? E aí, para tentar resolver o problema. E às vezes não resolve, porque a partir do momento que ele libera energia, depois que ele virou agressivo, ele volta para a linha da passividade até encher o pote de novo, transborda de novo, esvazia, enche, e assim vai. Aí, né, vai. E eu não sou uma pessoa que eu não sei falar não. Ok, de boa, vamos resolver, vamos ficar... Eu tô doente. Sim, tô doente. Fica. O corpo, a mente fica. Mente e corpo é tudo junto. Se a mente está com o problema e não resolve, o corpo pega e fala, epa, já que você não está querendo resolver, a gente vai resolver para você, não vai parar. Só que o jeito do corpo parar é um jeito meio brucutu, meio bruto, ou seja, te deixando doente à força. Bruto, né? Não sente as pernas, os braços. A dormência, tudo, sono, tudo, insônia. Eu não tenho nem vontade de levantar da cama. É desse jeito. Ou dorme demais, ou acontece ou de dormir demais, só querer dormir, ou de perder o sono. Aí o que acontece? Começa, são sintomatologias. Acontece para tentar resolver, procurar em substâncias, entendeu? Para relaxar, para dar só que na verdade isso dá só um efeito rebote e aumenta. Fica sempre a mesma coisa, entendeu? Não sai. Então, que bom que você tá falando isso, tá expondo, que tá conversando aqui, certo? Mas depois me chama, conversa pra gente intervir nisso, porque para orientar você melhor de como tem que ser. É tipo assim, né? Concluindo assim, sabe? Aí que a minha filha não nasceu desse jeito, minha filha não tinha necessidade especial. Depois de 3 anos que ela começou a ter. Eu fiquei 1 ano com ela internada. Sim. E com uma filha adolescente dentro de casa. Aí a gente vai fazendo o possível. Sim. Você vai se absorvendo. Você tem mãe, pai, sogra, sogro, mas sogra e sogro, né? Mas mãe e pai é uma coisa assim que mexe tanto com a gente. Sim. É a base da nossa construção. Entendeu? Mas só que minha sogra e meu sogro é a base da minha construção, porque eles criaram a minha filha mais velha. E hoje em dia ela deixa a criança aqui o dia inteiro. O dia inteiro. Eu não me canso, eu sou a Mulher Maravilha. Eu tenho que fazer almoço, janta, cuidar de criança, cuidar da irmã dela, que tem um monte de crise epilética. Sim. Tomar um monte de negócio. E aí, como que a gente faz? Tem que ter vida. Mas só que Deus deu o lombo da gente pra gente... Deus deu o lombo pra gente aguentar a cruz, e deu também os profissionais, o conhecimento pra gente ajudar a resolver as coisas e ficar melhor. Só que eu me derrubei por esses dias que meu pai me deu deu uma hemorragia cerebral e 2 AVC. Aí como você fica? Mexe tudo. Aí tudo vem à tona. Aquelas coisas que você tá levando, não, aguento mais um pouquinho, vou relevando. Aí na hora que vem a emoção forte,
Tudo sobe, meu filho. Tá nem aí como você tá sentindo e como tá a situação, não. Manda tudo pra cima. É assim que acontece. Entendeu? Mas, meu Deus, é tão maravilhoso, tão absoluto. Mas só que assim, tipo assim, eu preciso conversar, eu não tenho mais vida. Uhum, Eu vivo pelas minhas filhas, isso pelo meu mesmo. marido, pelo meu pai, pela minha mãe. Eu gosto de ficar nesse fundinho meu aqui, ó. É o seu lugar seguro, sua válvula de descanso e de escape. E minha cozinha, pra mim cozinhar, Uhum. entendeu? Mas nada, mas nada. É assim mesmo. Depois você me manda mensagem lá pra gente conversar melhor, pra te orientar, tá bom? Pra ver o que a gente pode fazer, tá? Porque aqui na live a gente fica meio. É muita gente, né? A gente fica amarrado. É muito A fluxo, gente fica não amarrado. é? Entendeu? Mas muito obrigado, Vanusa, por você falar, por você se expor, entendeu? E por mostrar, tá? Que é possível mudar, o que isso causa e ter essa consciência de que tem que melhorar. E tem gente que fala assim, que tem problema. Problema, gente, a gente não tem problema, não. A gente é solução. Sim, Tem gente pior que a gente, não é? sim. O foco tem que ser na solução e não no problema. Problema todo mundo tem. Todo Não mundo. é? Eu tenho problema, todo mundo tem problema. Cada um é diferente do É isso. A outro. gente tem que saber a coisa que o mundo, a escola não ensina e muitas vezes a família não ensina. É como resolver Não é? É problema. só Deus. Como É só resolver. Deus. Como Chega resolver. aí. Desse jeito. Obrigado, boa noite, desculpa o Não, incômodo. obrigado você por falar o sim, tá? Muito obrigado, Vanusa. Depois a gente conversa mais. Me procura aí, manda mensagem. Com Deus, a paz de Amém. Cristo. Você também. Deixa eu ver como faço pra sair aqui. Eu nem sei mexer nesse negócio aqui. Calma que nós descobre. Fica tranquilo. Carminha. Calma que nós descobre aqui, que eu lembro que, ó, cadê? Ô, miséria. Deixa eu ver. Cancelar. Não, não é aqui não. Vê se você aparece um botão aí pra você, ó, de sair. Eu lembro que o Thiago entrou na vez Não passada. tem esse negócio não, moço. Calma que dá certo, Vanusa. Deixa eu ver aqui. Ó, deixa eu fazer um teste. Não, convidar seria mais. Não, não é aqui não. Calma, deixa eu ver. Ah, então vamos conversando, colega. Ó, apareceu a Dulce dormindo lá no fundo. Ó, Ó a mulher dormindo lá no fundo. lindeza. Alguma gente não sabe, né? Tá grávida, fica com sono aí dormindo. Ah, mas tem um monte de Deixa eu gente, ver se tem um monte de gente falando aí com você. Lê os comentários, que a maioria dos comentários agora foi tudo pra ti, ó. Você leu? eu nem sei mexer com essa criada coisa Não não, tá menino. aparecendo os comentários pra você, não? Tem, mas só que eu não sei mexer com isso Ó, não. um monte de gente falando aqui, ó. Força, você me representa. Você representa muitas pessoas. Força, força. Você é linda, mulher de Deus. Mulher guerreira, Vanusa. Referente a muitas mulheres grandiosas da sua história. Inspiradora. Deus está contigo. Tá? Amém, Jesus. Tem um monte de gente falando aí pra Obrigado. você. Amém, Jesus. Deixa eu ver se eu consigo sair desse negócio aqui. Vai Espera só um aparecer, vai pouquinho. aparecer alguma opção aí pra sair. Deixa eu ver. Ajudas. Ainda não há perguntas. Aqui não há perguntas. Deixa eu ver. Vai aparecer aqui. Então, bom, a gente se sentir Sem acolhido, áudio? né? Deixa eu ver. Sem áudio? Quem falou que tá sem áudio? Sem áudio de quem? Cícera, sem áudio meu? Será? Você tá me escutando, Vanusa? Eu tô. Oxe. Sem áudio. Aqui, ó. Remover Vanusa. Vou te tirar, tá, Vanusa? Tá bom. Fica Tchau. com Deus, a paz de Cristo. Amém. A todos nós. Tchau. Voltamos aqui. Áudio ok? Não, então tá tranquilo, então, áudio. Então a Vanusa vai continuar aqui com a gente, tá? Obrigado, Vanusa, pela sua história.
Eu sei que não é fácil, eu como profissional, né, como pessoa, dá até vontade de conversar mais, só que, né, apesar dela ter coragem de falar e tal, e vocês acolherem muito bem, obrigado, tá? Parabéns para vocês. Mas fica é difícil a gente se expor em público, já é difícil a gente conversar no set terapêutico, entendeu? Então ela já falou bastante da vida dela e deu uma referência, tá? Então cada um tem sua história que vai configurar o seu padrão ou não, tá? Cada um vai ter o seu padrão, mas a gente tem que entender qual é. Beleza? Então eu vou continuar aqui, ó. Volta, 45 minutos já de live. Ler um pouco para vocês sobre assertividade, alguns padrões, tá bom? Obrigado se vocês estão aqui. Acompanha até o final que tem coisa ainda para falar. Não acabou não, tá? Convida mais pessoas aqui, tá bom? Para que o conteúdo chegue a mais pessoas. Aqui, ó. As consequências do comportamento assertivo é que aumenta a autoapreciação do emissor, se seria eu, por exemplo, né? Cria um sentimento positivo de respeito de si mesmo e geralmente possibilita ao emissor a atingir seus objetivos ao mesmo tempo que os objetivos do receptor. Ou seja, o assertivo está ligado com os objetivos dele, mas também respeita o objetivo do outro. Tá? O comportamento assertivo permite a expressão total de si mesmo. Então, é uma pessoa bem resolvida, vamos dizer assim. Tá? Só que a gente tem que ser sincero. A gente não consegue ser bem resolvido o tempo todo na nossa história, no nosso dia. Tem dias que a gente não vai estar bem resolvido e tudo bem com isso. Tá bom? Ninguém é um robô programado para ser perfeito. Delete isso da sua mente. Agora o problema é ter esse padrão. Ou seja, só o padrão de passivo. Ou seja, eu nunca estou bem resolvido todo dia da nossa vida, o resto da minha história. Opa. Aí não. Faz sentido, né? Então aqui, ó. Comportamento assertivo. Comportamento que torna a pessoa capaz de agir em seus próprios interesses e a se afirmar sem ansiedade indevida. E expressar sentimentos sinceros sem constrangimento, ou exercitar seus próprios direitos sem negar os direitos alheios. Tá bom? Ou seja, exige os direitos sem oprimir os direitos dos outros. Tá? Vê se está fazendo sentido para vocês. As consequências: aumenta a autoapreciação do emissor, cria um sentimento positivo a respeito de si mesmo, geralmente possibilita o emissor atingir seus objetivos ao mesmo tempo que o objetivo do receptor também. Né? Isso aqui já foi dito, repetir o texto, não sei porquê. Tá bom? Comportamento não assertivo, que é comportamento agressivo. Tá? A pessoa não assertiva. Oxe, Matheus, não se confunde nem confunde os outros, Matheus. O comportamento não assertivo é o comportamento passivo. Tá? Então vamos lá. A pessoa não assertiva, você pessoa passiva, tende a pensar na resposta apropriada depois que a oportunidade passou. Ela sente-se incapaz de comunicar-se espontaneamente, de expressar-se num diálogo, então ela sente sempre uma pressão, sente avaliada, julgada, como ela não tivesse liberdade para dizer. Tá? Seu comportamento é, portanto, não assertivo. O comportamento não assertivo pode provocar inibição ao emissor, que nega a si mesmo, a si próprio na relação, além de ter ansiedade, e tanto durante a relação interpessoal. Ao sentir-se incapaz de se expressar de forma adequada. Quando depois do evento, depois que passou, ao pensar sobre o que deveria ter dito, mas não conseguiu, e isso gera uma angústia. O passivo, todos nós temos. Mas o passivo tem muito daquilo. Ai, por que eu disse sim? Eu não devia ter falado sim. Por que eu não falei nada? Por que eu não expressei? Por que eu não disse? Ele fica, né? Por que eu não fiz? Eu deveria ter feito. E se eu tivesse feito diferente? E ele vai se culpando e criando uma angústia, tá? Pessoas que têm... esse pensamento é normal, tá, gente? Mas as pessoas que às vezes lembra disso. Eu deveria ter respondido diferente. Eu deveria ter dito não. Eu deveria ter me falado diferente, mas agora já foi, agora sim que vai, então carrega a cruz e vai logo, vamos fazer então da melhor maneira possível. Agora já está feito mesmo, então vida que segue, bora fazer bem feito então. Ela já tem um passinho para sair um pouco da passividade, porque ela não sofre angústia por isso, porque o passivo faz, mas depois ele fica com peso na consciência de não querer ter feito. Tá? Isso acontece com você? Se acontece com você, querido, querida, provavelmente você tem como dominante. Provavelmente, não é afirmação, tá? É uma hipótese forte de que você tenha um comportamento padrão de passividade.
Consequências. O comportamento não assertivo produz frequentemente sentimentos que vão de simpatia a um fraco desprezo pelo emissor. Então ele vai ter simpatia e um desprezo de si mesmo. Também a pessoa que recebe a ação pode sentir culpada, com raiva, ao atingir seus objetivos, as condutas do emissor. Então ela muitas vezes se sente culpada e com raiva de si mesmo porque não conseguiu atingir os objetivos e tal. Tá bom? Então, tá muito ligado. É um treino de habilidade emocional, assim, eu acho que o mais importante que deveria ser. Por isso que eu estudo e aplico bastante isso daqui em clínica, porque tem muita demanda sobre isso, tá? E se você está entendendo essa necessidade, eu vou falar de novo. Ser passivo é igual ter uma doença crônica, igual ter um câncer. A longo prazo, sua vida é cobrada e sua qualidade de vida, a cada minuto, a cada interação que a passividade impera como predominante, é qualidade de vida que vai pelo ralo. Então, quanto isso vale para você? Se for importante, você tem que procurar ajuda e sair dessa condição, tá? Tô mandando a real. Ah, Matheus, é a real, tá? Agora, a decisão, a escolha do que vai fazer, como vai fazer, é de cada um. Comportamento agressivo, bora lá? As pessoas agressivas podem responder muito vigorosamente, causando uma forte impressão negativa e mais tarde arrependendo-se disso. Então, o agressivo muitas vezes se arrepende também. Por isso que eu falei que não é sempre por maldade. Pode ser maldade? Pode ser, mas pode também não ser. Tá fazendo sentido, pessoal? Não me abandonem não, hein? Quero saber quem tá aqui comigo. Tá? E quero que mais pessoas venham também. Esse comportamento impossibilita que o emissor reconheça e, consequentemente, respeite os direitos do receptor, subjugando. Tá? Então, subjuga não é muito de respeitar os direitos, as necessidades do outro. Acaba por impor sua opinião, ideia sobre os demais. Pode, por exemplo, desrespeitar o receptor numa discussão, desrespeita o outro, depreciando frente dos demais. Então ele tira sarro, ele humilha, ele sempre tem essa passão de que está por cima, de que está no controle, que é o fodão, tá? Tem esse padrão aí, o agressivo. E muitas vezes, já falei, um mecanismo de defesa, e ele também se sente mal por isso, tá? Ele se sente mal por isso. Por isso também tem que diminuir. Ah, se é agressivo também, é o que eu falei. O passivo, eu acho que tem que intervir mais logo, porque ele já está sentindo a qualidade de vida dele indo embora. Então é como se tivesse ali escorrendo, né, uma goteirinha que vai encher no balde, até uma hora que o balde transborda e está molhando tudo. Então ele já vai sentindo a qualidade de vida indo embora. O agressivo, ele é como se fosse um teto desabando cheio d'água. Já era. Entendeu? Quando ele se dá conta, a qualidade de vida já foi. Aí você escolhe qual que é a sua decisão, o que você quer lidar, tá? Com uma goteira ou com uma enxurrada. Então aqui padrões, ó, comportamento não verbal. Exatamente. E ocorrer isso, a Selma, que é minha mãe, por incrível que pareça, falou aqui, ó, é ruim que a gente se machuca, não agrada os outros e fica agressiva do nada, na hora errada, do jeito errado. Descontrole total. Acontecer isso uma vez ou outra é do ser humano, gente. Ninguém é de ferro. Uma vez ou outra, dependendo da situação, a gente faz isso, tá? Não pode dizer que você é doente mental ou que não tem saúde nem qualidade de vida por causa de um comportamento desse. Agora, se isso é recorrente, é consequência de uma passividade e ocorre mais vezes, 2 vezes por mês, 1 vez por semana, opa, né? Todo dia, epa. Não. Aí tem que intervir, tá? Aí tem que intervir. Uma vez ou outra, vida que segue, tá? Depois que surtou, que deu os ataques, arruma, o melhor não acontecer, mas vai acontecer. Se você estiver vivo, ainda mais dependendo do contexto, acontece. Depois disso, tenha humildade, desculpa o que aconteceu, me extrapolei, foi por causa disso, daquilo, outro e tal. E não é uma desculpa de, mas também você não. Porque aí já é agressividade, você está acusando o outro, está querendo culpar o outro, e a autorresponsabilidade, que foi um assunto que a gente já falou aqui, está indo para o saco, tá? Lucimar, você entrou agora, boa noite, tá? Seja bem-vinda.
Então é ser humilde e falar, ó, desculpa, eu não aguentei isso ler, mas foi por causa de tal coisa que eu acho que eu não estava lidando direito e tal, não deveria ter feito, não deveria ter falado, desculpa. Entendeu? Não acusando, mas é porque você me irrita e não sei o que. Aí já começa a surtar de novo e já chamou pra briga e a pancadaria. É só subir o octógono, calçar as luvas e sair pra porrada. Entendeu? Então, seja humilde também. Se você é agressivo, você tem que trabalhar a humildade. Comportamento não verbal. Se não me engano, essa coluna aqui que eu vou ler é o comportamento não verbal do passivo. Deixa eu ver. É, do passivo. Olhos que ficam para baixo. Voz baixa. Vacilação. Ou seja, fica oscilando, né? Vai, mas não vai. Vacilação, gestos desvalidos, negando a importância e a situação, postura abatida, pode evitar totalmente a situação, ou seja, tentar fuga, correndo, se escondendo, né? Esquiva e fuga, né? Tem muito esse padrão de comportamento. Retorce as mãos, tom vacilante também na voz, ou de queixa, né? Risadinhas falsas. Sabe aquele risadinho? Também são padrões de passivos, tá? Comportamento verbal. Talvez, né? Eu suponho. Eu me pergunto se poderíamos, ou seja, sempre está vendo se o outro aprova. Ele não está impondo, ele sempre está, tipo assim, pedindo uma autorização para agir, para ser aceito, para fazer a vontade do outro, né? Então pergunto se poderíamos. Se isso importa muito para você. Somente dessa vez. Não tem problema. Pode ser bom. Realmente. Tá bem, isso não é tão importante. Não se incomode, tranquilo. Entendeu? Em verdade que para falar não se incomode, tranquilo, consegue, né? Ou seja, tá falando sim, agora para falar não consegue. Então, efeitos. Conflitos interpessoais, depressão, desamparo, imagem pobre sobre si mesmo, maltrata-se, perde oportunidades, tensão. Desculpa, não estou olhando para vocês, tá, pessoal, que eu estou lendo. Sente-se sem controle, solidão, não gosta de si mesmo e nos demais e sente-se enfadado. E, via de regra, ocupa, né, para aumentar os sintomas, igual a Vanusa falou, mostrou, às vezes com bebida, cigarro, né, drogas lícitas ou ilícitas para ter o controle. Ok? O que vocês estão achando do conteúdo? Tá? Se vocês quiserem, eu aprofundo mais. Só que aí tem que ter mais interação. Estou me sentindo sozinho aqui agora. Fazer chantagem. Fazer chantagem. Tá? Agora a gente vai para o comportamento agressivo. Tá bom? Veja se está fazendo sentido para vocês. Comportamento não verbal. Olhar fixo, assim, né? Mas a testa mais cerrada. Uma postura de bravo, assim. Você consegue olhar na cara da pessoa e ver quando ela está sendo agressiva. Voz alta, fala fluentemente rápido, né? Para a pessoa entender que tem que fazer logo. Enfrentando gestos de ameaça, às vezes punho cerrado, trancando mais os dentes, né? Mexer nos ombros, impondo, postura ereta, olhar de cima. Postura intimidadora, às vezes é desonesto e mensagens, né, impessoais. Beleza? Comportamento verbal. Então, geralmente, o que está na frase, né, palavras. Você faria melhor se fizesse de tal maneira. Faça isso. Tenha cuidado. Você deve estar brincando comigo, né? Se não fizer isso, você não sabe fazer, ou você não sabe, né? Você deveria, você fez mal, né? Faça direito. Então sempre tem uma cobrança, tá? Nicolas, boa noite, tá? Seja bem-vindo. A gente está falando aqui sobre padrões de comportamento agressivo, passivo e assertivo. Então esses foram o comportamento verbal, tá? Efeitos, que efeitos? São muito semelhantes ao passivo, tá? Conflitos interpessoais, culpa, frustração, imagem pobre sobre si mesmo, prejuízo aos demais, perca de oportunidade, tensão, sente-se sem controle, solidão, não gosta dos demais e sente-se enfadado. Então é a mesma coisa da sensação do agressivo. Então pode dizer que praticamente o agressivo e o passivo como predominância vai ser as mesmas crianças com os mesmos traumas, vamos dizer, entre aspas, tá? Mas que adotaram posturas diferentes,
Talvez um comportamento dele mostrou que ser passivo seria melhor para ele ser aceito, e outro comportamento ou personalidade mostrou que ser agressivo seria o melhor caminho para não ser machucado. Tá? Agora vamos para o assertivo, que é o ideal. Tá bom? Comportamento não verbal. Contato ocular direto, tá? Mas sem intimidar. Nível de voz natural, de conversa. Fala de uma maneira fluente. Gestos firmes, postura ereta, mensagem da primeira pessoa, honesta. Verbaliza, tá? Verbalização positiva, respostas diretas. As situações e mãos soltas, não tem tensão, está relaxado. Fran, boa noite, seja bem-vinda. Então essa é a postura não verbal. Geralmente, qual que é a postura verbal de um assertivo, tá? Então, eu penso, né? Eu sinto, eu quero, façamos. Tá vendo que tá no coletivo? Ele engloba todo mundo. Por isso que um líder tem que ser assertivo. Um líder que não é assertivo é ruim. Pronto, falei. Quem tem empresa aí, que tem um negócio, tem uma gestão, e se o seu gerente, seu líder ou o gestor da empresa não tem assertividade, tá? Já falei, lógico que vão ter padrões assertivos e agressivos em cada situação. Não julgo se tiver essas aparências. Mas se não for o padrão, a busca do padrão assertivo, não é um bom gestor, não é um bom gerente. Tá? Não tem um comportamento adequado para ter um bom serviço com outras pessoas. Ponto, falei. Tá? Doa quem doer. Jane, boa noite, tá? Seja bem-vinda. Tá bom? Estou falando aqui sobre assertividade, agressividade e passividade. Eu acho que o áudio ainda tá bom, né, pessoal? Então, quais são os efeitos da assertividade? Resolve problemas, sente-se à vontade com os demais, sente-se satisfeito, sente-se à vontade consigo mesmo, relaxado, sente com o controle da situação, porque ele não está se cobrando e nem exigindo nada, então ele está relax, vai dançar conforme a música. Acredita, cria e promove a maioria das oportunidades da vida dele e também dos outros, gosta de si mesmo e dos demais, e é bom para si e para os demais. Beleza? Então, por isso que a assertividade é tão importante. Tá? Ó, tem uma lista aqui para vocês que estão aqui presentes, tá? Para ver se vocês querem ou não. Quem estiver aqui presente, se quiser, fala assim, tá? Eu tô afim para ler para vocês, tá? Tá aqui, ó. Diferenças entre o comportamento assertivo, não assertivo, que é o passivo e o agressivo. Tem uma lista aqui, tá? Das diferenças. Tem isso para falar? Já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cada coluna, né? Então seria 3 vezes 3, tá? Só um exemplo aqui, ó. Assertivo. Consegue discordar do grupo. Passivo, quase sempre concorda com o grupo. Agressivo, consegue discordar do grupo. Mas às vezes é só para impor a vontade dele. Tipo assim, tem que fazer também, se não for desse jeito, nem quero, tô indo embora. O assertivo, não, gente, vamos fazer de outro jeito, eu acho que não é melhor dessa maneira, entendeu? Mas se a maioria topar, então tá. Eu já expus minha opinião, acho que vai dar errado, mas vamos fazer, mas continua no grupo. O agressivo faz do meu jeito, também nem é para fazer. Isso é um padrão agressivo, tá? Então isso aqui é só uma parte da lista. Se vocês quiserem que eu leia o resto, tá? Fala aí o que é. Vocês 4 que estão aqui comigo, que eu tô de olho, viu? E aí tem os direitos do assertivo, tá? Que é uma lista aqui dos direitos sociais do assertivo. Por exemplo, um direito. Eu tenho o direito de pensar antes de agir ou de tomar uma decisão. Outro direito. Eu tenho o direito de cometer erros sem me sentir culpado. Às vezes conhecer esses direitos, fazer essa reflexão, é libertador, tá, para uma pessoa ir para o padrão assertivo. Porque às vezes ela é passiva ou agressiva porque ela não vê quais são os direitos sociais. Poderia fazer uma live, né, só falando de direitos sociais. É bem legal esse tema. Entendeu? E tem mais essas coisas aqui que eu queria trazer para vocês. Além do por que a assertividade é importante, então tem mais um textinho aqui para ler. E aí, que é a coisa mais valiosa,
tá bom? Que seria as técnicas e umas considerações finais aqui de um outro texto. Vocês querem isso? Vocês querem escutar? Tá? Já estou aqui 1 hora falando, 1 hora de live. Se vocês quiserem, eu continuo falando isso para vocês, tá? Se pelo menos 2 pessoas aí ficar comigo e falar, eu quero, 2 pessoas já é importante, vidas que eu já posso impactar e mudar com esse conteúdo, que tem força para isso, eu acredito. Agora, se ninguém dizer nada, eu vou entender que vocês não querem, então ia estar falando à toa, para o vácuo, para ninguém, então não faz sentido, né? A gente fazer isso. Concordam comigo? Então, bora usar de habilidades sociais aqui de comunicação e manifestar a opinião. Fala, Matheus, eu quero, eu quero, eu quero. Fala. Se pelo menos 3 pessoas falarem que quer, a gente faz. Eu faço, leio aqui para vocês esses conteúdos que eu disse. Se não quiserem, aí faço o encerramento final aqui. E tchau, boa noite. Vocês que estão mandando agora. Tá bom? Vou chamar pelo nome para ver quem está ao vivo aqui. Tá? Quem quer? Vou esperar, dar um silêncio. Fazer a contagem. E se alguém quiser saber mais, tá? Sobre esse tema, eu tenho uma certa especialidade nisso. Tá? Maria, boa noite, seja bem-vinda. Estou jogando aqui a responsabilidade pessoal para ver se eu continuo a tratar os temas valiosos aqui de assertividade, passividade e agressividade, ou se o pessoal quer ir embora. Eu falei que 2 pessoas, hein? No mínimo 2 pessoas. Selma disse eu quero. Tem que ter mais um. Regras são regras, estou sendo assertivo. Porque tem que dar um exemplo. Se eu estou falando assim, você tem que ser assertivo. Se eu falei que é 2 pessoas, e aí uma só fala eu quero, e eu, tá bom, eu estou tendo uma postura passiva. Se eu falo é 2 e é 2, ponto final, não foi? Não foi, gente. Combinado é combinado. Tchau. Vou ficar com a consciência limpa. Se eu sou agressivo, eu falo, tem 10 pessoas falando aqui, eu quero falar, mas eu não vou fazer nada. Eu vou embora. Chega de lá, estou cansado, vou dormir. Depois, se vocês quiserem procurar, vocês procuram. Vai perturbar outro. Seria um comportamento agressivo. Não estou dando exemplo prático. Então, beleza, vou falar aqui. Então tá, vocês querem, ótimo. Então vou falar. 2 falaram, então você é assertivo. Só peça em troca, chama mais 2 pessoas aí, encaminha essa live. Matheus, já encaminha de novo para quem você não encaminhou. Encaminha no Instagram, encaminha no Facebook, encaminha no WhatsApp, no Telegram, tá? Porque eu estou só pixelando conteúdo sobre isso, você já está vendo o resultado que traz. Então, se eu aprofundar, traz mais resultado. Então, eu vou trazer primeiro aqui as tabelas, tá? Diferente entre comportamento assertivo, não assertivo e agressivo. Sempre a ordem vai ser assim, tá? Agressivo, passivo... Matheus, para de confundir os outros. A ordem vai ser assertivo, passivo, agressivo. Assertivo, passivo, agressivo. Assertivo, passivo, agressivo, tá? Emocionalmente honesto na expressão de sentimentos negativos. Assertivo. Vou até virar um pouquinho mais pra mim aqui, tá? Porque eu vou ter que ficar de cara virada pra tu. Aí vocês vão ver o tamanho da chapoca do nariz. Passivo. Emocionalmente inibido na expressão de sentimentos negativos. Ele não tem coragem, está inibido. Agressivo. Emocionalmente honesto na expressão de sentimentos negativos. O agressivo é honesto porque ele está meio que se lixando pro outro. Então, ele vai falar que não gosta, que não foi, e pronto, acabou. Se o outro não gostou, que caça o caminho dele. Ponto final. O passivo vai ficar preocupado, mas se o outro não gostar que eu falei isso, então é melhor não falar, ele vai ficar bravo comigo. O assertivo vai falar e vai ficar tranquilo. Tá? Se o outro ficar mal, ou não gostar, eu falar, tá bom, não posso fazer nada, mas eu disse, tem que conversar sobre isso. Então, é mais assim. Bora seguir. Expressão de sentimentos negativos controlando a forma de expressar.
Ou seja, o assertivo ele vai controlar a forma de expressar. Priscila, boa noite. A gente está falando aqui sobre... Pessoal, vou fazer o combinado com vocês. Ana, que bom que vocês estão entrando, tá? Vocês que falaram, eu quero. Selma, Cícera e quem mais estiver aqui ao vivo. Sou Matheus Moraes, psicólogo. Não sei nem se eu me apresentei, né? Depois vocês vão ter que entrar no Instagram, no final eu me apresento. Deveria ser ao contrário. Enfim, foca. Cícera, Selma e mais quem estiver aqui presente. Para eu não ficar parando conteúdo e render, igual eu estou fazendo agora, né, parando conteúdo, todo mundo que entrar aqui, me ajudem a controlar o pessoal, tá? Fala, ó, pessoal, boa noite, o Matheus está falando sobre agressividade, passividade, falando a diferença de cada um, tá? Como isso é importante, está sendo bom até agora. Recebe o pessoal aqui para mim, por favor. Faz esse serviço de recepcionar, tá? Tô confiando em vocês, para eu focar no tema e não ficar parando aqui para saudar todo mundo, tá bom? Combinado, né? Tô acreditando que sim, que tá tudo certo. Então, como eu estava dizendo, assertivo se expressa de maneira controlada, né? As expressões negativas. Passivo, quando expressa sentimentos negativos, a forma é inapropriada, tá? Não consegue falar diretamente. Agressivo, quando expressa os sentimentos negativos, é de forma inapropriada também, impondo, e o passivo é não se impondo. Tá? Procura atingir os objetivos preservando tanto quanto possível as relações. Então ele quer os objetivos sim, mas ele preserva as relações. Muito raramente atinge os objetivos e usualmente os sacrifícios para manter-se a relação. Não atinge os objetivos que quer em nenhum aspecto da vida, em nenhum, tá? A vida é freada, tem uma âncora. E se sacrifica para manter a relação. Agressivo atinge os objetivos, na maioria das vezes, prejudicando a relação, prejudicando os outros. Às vezes, no final das contas, fica sozinho. Assertivo preserva nos objetivos e avalia o próprio comportamento. Ele é constante no seu objetivo e vai se autoavaliando. Passivo não preserva, tá? Porque ele para o que ele está fazendo para fazer o que é dos outros, reclinando-se a si e aos outros. Então ele está se reclinando aos outros, ou seja, dá problema. Agressivo preserva sem avaliar as consequências. Ele está se lixando porque os outros fazem e o que aquilo vai refletir para ele. Por isso que quando desaba é um capotamento. Ele não está olhando nada. Então, o assertivo é mais cauteloso, prudente e frequente e constante. Por isso que pessoas bem-sucedidas, via de regra, são assertivas. Passividade é um padrão de fracasso. Aqui, já falei, né, do grupo, consegue discordar do grupo, quase sempre concorda e também outro consegue discordar, mas já sabe como, né? Defende-se, outra comparação. Defende os próprios direitos e respeita os direitos dos outros. Não defende os próprios direitos, mas respeita os direitos dos outros. Defende os próprios direitos e geralmente desrespeita os direitos dos outros. Tá? Então, o assertivo respeita o dele dos outros, o passivo não respeita os seus, mas respeita os dos outros, e o agressivo respeita os seus, mas não respeita os dos outros. Assertivo, valoriza-se sem ferir o outro, passivo se desvaloriza e agressivo valoriza-se ferindo os outros. E aí, estão gostando, pessoal? Valeu a pena esperar? Valeu a pena, valeu a pena, Chama aí mais gente, tá? Vai chamando. Estou confiando em vocês para esse conhecimento ser disseminado para vocês receberem quem chega aqui, tá? E obrigado pela atenção. Assertivo, sente-se satisfeito consigo mesmo. Passivo, sente-se mal consigo mesmo. Agressivo, pode se sentir bem ou mal consigo mesmo. Então varia muito. Mas quando se sente mal, o mal é pesado. E o bem é uma falsa ilusão de bem. Assertivo, produz uma imagem positiva de si mesmo. Passivo, produz uma imagem negativa de si mesmo. Sem valor, né? E o agressivo produz uma imagem negativa de si mesmo. Pode ver que, às vezes, o passivo e o agressivo são polos diferentes, mas muitas vezes eles estão no mesmo nível. O único que se destaca para melhor em tudo é o assertivo. Então, bora ser assertivo, gente. Faz esse esforço aí.
E é difícil ser sozinho. Se não está conseguindo sair sozinho, seja humilde, procura ajuda. Estou aqui, ó, tá? Eu posso ajudar você nessa caminhada. Assertivo. Usa geralmente expressões afirmativas. Sim, não, quero, vamos resolver, incluindo o pronome eu ou nós. Tá? Então ele sempre vai ter eu ou nós. Passivo. Usa a expressão dúbias. Talvez, ele nunca está firme, né? Talvez, pode ser, acho, quer, quem sabe. Raramente inclui o pronome eu. Sempre é você. Agressivo. Usa a expressão imperativas. Faça. Você não deve. Eu quero assim. Inclui o pronome eu. Tá? Mas nunca o nós. Última frase aqui, ó. Assertivo, mantém contato visual ao interlocutor, fala fluentemente, então audível, com gestos firmes e postura apropriada. Passivo, evita contato visual com perturbação na fala, tom de queixa e baixo, gesto vacilante ou nervosos e postura submissa. Sempre ombros aqui para baixo, olhando para baixo, na defensiva pode ser, nunca olha. Isso passa uma insegurança lascada. E o agressivo mantém-se um contato visual intimidador, com fala fluente, com tom acima do necessário, tá? Eu começo a falar assim, você tá me entendendo? Então tá, né? Entendido. Eu não preciso falar de novo com você não, né? Ok, então. Obrigado, tá? É bom que faça mesmo. E não me perturba não, tá? Se vira. Desagradável, né? Tô falando só brincadeira e você viu como é desagradável, né? Não é legal não. Só quando é necessário, com algumas pessoas e situações. Né? Então aumenta o tom de voz, de ameaça e uma postura autoritária. Essas foram as listas. Tá bom? Agora eu vou para encerrar os direitos assertivos. Preste muita atenção nesses direitos. Tá? E reflita em cima deles. Se você sabia que você tinha esses direitos. E veja como seria a sua vida. Vai pensando já, como seria a sua vida se você exigisse e praticasse e tivesse esses direitos funcionando. Vou ler sem interação e interrupção. Obrigado, tá? Selma, Cícera, por estar aqui. As suas lives são terapêuticas, esse é o objetivo, tá? Não substitui a terapia, mas a terapia é muito mais terapêutica. Se as lives são assim, vocês não sabem terapia. Umas 3 vezes melhor, tá? Se vocês querem o que é bom mesmo, vem pra terapia. E os outros conteúdos. Vai, Matheus, para de enrolar. Os direitos assertivos. São um conjunto de direitos que permitem a cada um de nós sermos nós próprios, agir e expressar-nos como nós próprios perante os outros, sem distinções de cor, sexo, idade ou status social. É importante considerar que os direitos vêm definidos em termos abstratos e que deverão ser particularizados de acordo com as nossas situações individuais. Não é obrigatório concordarmos com todos eles. A listagem constitui apenas um auxílio para cada um de nós construir o seu guia de ação na comunicação assertiva. Mas ao fazê-lo, teremos obrigatoriamente que aceitar que não são direitos exclusivamente nossos, mas sim aplicáveis a todas as pessoas com quem interagimos. Maria Gabriela, boa noite. Está no finalzinho, mas tem conteúdo aqui. Estou começando a introduzir falando sobre direitos da assertividade. Nossa, eu falei que não ia interromper, né? Pessoal, recebe a Maria aí, por favor. Não podemos defender direitos sem aceitar a responsabilidade que eles inerentemente têm. A de defender os nossos direitos, considerando-lhe sempre os direitos dos outros. Não adianta eu defender os meus e esquecer os dos outros, né? Quem é formado em direitos são eles. São eles. Vai começar aqui, rufem os tambores. Quais são esses direitos aí da assertividade? Eles são. Bora lá. Como é assertivo sem estar falando eu. Vai refletindo em cada direito, tá? Eu tenho o direito de ser respeitado e tratado de igual para igual, qualquer que seja o papel que desempenho ou meu status social. Você tem direito de ser tratado de igual para igual, não importa quem você é com quem você está falando. Ponto. Se esse direito está sendo ferido, tem que ser exigido. Eu tenho o direito de manter os meus próprios valores, desde que eles respeitem os direitos dos outros.
eu vou manter os meus valores, respeitando os valores dos outros, mas mantendo os meus. Não tenho que ceder os meus valores para aceitar o valor de ninguém, mas também não tenho que atacar os valores de ninguém, porque aí eu estaria infringindo o direito dele ter os próprios valores. Eu tenho o direito de expressar os meus sentimentos e opiniões. Você tem esse direito, tá? Eu tenho o direito de expressar as minhas necessidades e pedir o que eu quero. E se você tem, o outro também tem. Eu tenho o direito de dizer não e não me sentir culpado por isso, tá? Eu até complemento, você tem o direito de dizer não e não dar satisfação. Eu tenho o direito de pedir ajuda e de escolher se quero prestar ajuda a alguém. Eu tenho direito de pedir e tenho direito de decidir se eu quero prestar ou não. Não sou obrigado a salvar todo mundo. Posso ser caridoso, devo ter em causas sociais, mas eu decido. Eu tenho direito de me sentir bem comigo próprio sem sentir a necessidade de justificar perante os outros. Não tem que justificar porque eu estou bom, porque eu estou feliz, porque eu estou sorrindo. Tá? Meu pai tem somente porque eu sou agressivo. Eu não falo nada, depois aqui em casa nós conversa. Eu tenho o direito de pensar antes de agir ou de tomar uma decisão. Você tem o direito de pensar, você não tem que falar assim, não, tem que falar assim agora. Epa, pera lá. Aonde está escrito aí que eu tenho que falar assim agora? Quem é você para me exigir isso? Essa decisão eu quero pensar antes, eu tenho esse direito, tá? Mas eu também tenho o dever de controlar a impulsividade e não falar o que eu quero da boca para fora sem pensar. Eu tenho direito de dizer eu não estou a perceber e pedir que me esclareçam ou ajudem, tá? Ou seja, eu tenho direito de dizer eu não estou entendendo, eu não estou percebendo, eu não percebi e pedir que me esclareçam, tá? Ou pedir ajuda, não me encontrei, não consegui, você tem esse direito de mostrar fragilidade. E outros também. Eu tenho direito de cometer erros sem me sentir culpado. Se você é ser humano, você vai errar. Se você não quer errar, tu morre. Olha, misericórdia, falei coisa forte. Às vezes exagera, né? O que eu quero dizer é que quem é vivo erra, ponto. Você vai errar, tá? Você tem que aprender a fazer o que depois que errou. É aí que a vida segue, tá? Arlindo, boa noite. Eu tenho direito de fixar o meu próprio objetivo de vida e lutar para que as minhas expectativas sejam realizadas, desde que respeite, lógico, o direito dos outros. O que vocês acharam desses direitos de assertividade? O que você achou? Tá. E aí eu vou passar só uma técnicazinha final aqui para ajudar você a dizer não, tá bom? Só uma técnicazinha final. Vocês querem saber? Vocês falam a verdade aí. Vocês acham que vocês querem saber? Na verdade, eu vou parabenizar. Vou passar essa técnica aqui para parabenizar especificamente para a Cícera e para a Selma, que me ajudaram, estão aqui e quiseram saber mais. Então, obrigado. E então vocês vão receber esse presente e as outras pessoas vão ser bonificadas por isso. Vou passar uma única técnica para dizer não, que eu acho que é mais eficiente, é mais simples, nada complexo. Chama-se a técnica do disco furado. Antes eu vou embasar essa técnica. A maior dificuldade das pessoas dizerem não é a crença de que eu tenho que falar o porquê eu estou dizendo não. Porque se eu não explicar, eu vou ser julgada. Ou seja, se me falar para ajudar em tal lugar e eu dizer não e não justificar, vão achar que eu sou vagabundo, vão achar que eu não quero ajudar, vão achar que eu sou mão cansada, vão achar que eu não me importo. Então, com esse pensamento, eu tenho que justificar para que eles não tenham mau julgamento como eu. E quando você aprende a ligar o foda-se do julgamento do outro, lógico que também você não vai fazer besteira, né? Mas você tem que estar livre com a sua consciência e com Deus, e é isso. O outro que pensa o que ele quiser e depois resolve se der problema. Então tem que quebrar essa crença de que eu tenho que justificar o meu não para eu ser aceito, para eu não ser rejeitado, para eu não ser julgado. O seu não tem que ser só não. Você não tem o dever de explicar, tá? Em nenhuma situação e para ninguém.
Lógico que para relações mais próximas é mais agradável, né, explicar o porquê não. Mas às vezes sai do contexto. E aí, como as pessoas têm essa limitação cognitiva de que tem que explicar, elas começam a explicar só que inventando desculpas, né? Ah, não, é porque... Ei, fulano, me empresta seu carro. Ô, Cícero, me empresta seu carro aí. Eu tenho que ir lá pra... Tem que ir lá pra Porto Velho, eu tô sem carro, me empresta aí, eu vou ficar só com uns 3 dias, bate e volta, deixa aí. Aí Cícero já pensa assim, ai meu Deus do céu, eu não quero emprestar o carro, mas se eu não prestar, depois que vai que ele precisa de mim, eu preciso dele, e aí ele fala não pra mim, eu tô lascado, vai que ele vai achar de mim. Então, então tem que justificar, fulano, até poderia, mas essa semana eu tenho que fazer compra, eu tenho que ir para outro lugar, também tem que ir para Cacoal. Dessa vez não vai dar, não. Aí eu pego e falo, então tá, então pode ser, eu te levo para fazer compra, eu te levo para Cacoal, eu já fico com o carro e eu vou. Né? Então, ou seja, pelas pessoas se embananarem na resposta, por muitas vezes a resposta ser uma mentira para justificar o não de uma maneira aceitável, sem julgamento, isso é muito trabalhoso para o cérebro, ter que elaborar, pensar ainda mais sob pressão. Então, para evitar a fadiga, ela vai lá e evitar a extensão de saco, ela vai lá e fala, tá bom, vai. Só que depois ela não gosta. A técnica do disco furado consiste em você ficar repetindo. Então você vai falar assim, não. Ou então você pode complementar, gostaria muito, mas não posso. Eu quero, ó, tem até um exemplo aqui, por exemplo aqui, ó, no exemplo da... A pessoa foi devolver, exemplo aqui do disco furado. Acha aqui, Matheus, técnica específica, disco arranhado. Aqui, ó. Exemplo. Você está devolvendo algo numa loja que você sabe que dá reembolso, mas a funcionário questiona a sua decisão e dá a entender que algo dá errado, pois você mudou de ideia e diz que ela poderá lhe oferecer apenas o valor em crédito nessa loja. Ou seja, você sabe que tem direito, mas a funcionária está sendo agressiva, né? Ou seja, persuadindo você a fazer outra coisa. Usando o disco afurado, você diz assim, eu decidi que não quero, eu decidi que eu não preciso disso e eu quero meu dinheiro de volta. Eu decidi que eu não preciso disso e eu quero meu dinheiro de volta. Aí a funcionária vai ficar, né? Então não importa o que o funcionário diga. Ah, não, senhora, você vai ficar. Eu decidi que não preciso dessa peça e eu quero meu dinheiro de volta. Eu decidi que eu não preciso dessa peça e eu quero meu dinheiro de volta. Ah, senhora, eu decidi que eu não quero mais essa peça e eu quero meu dinheiro de volta. Ah, Cícera, me empresta seu carro? Gostaria muito, mas não posso. Não, Cícera, só dessa vez. Gostaria muito, mas não posso. Cícera, mas por quê? Gostaria muito, mas não posso. Poxa, Cícera, você vai fazer isso comigo? Gostaria muito, mas não posso. Olha, se Cícera vai falar assim, ó, por favor, eu tenho o direito de dizer não, eu não posso, espero que você me entenda, tá? Por favor, tenha empatia, você dá uma agressividade nele, né? Tenha empatia, tá? Respeite minha decisão, que eu não sou obrigado, tá? Na verdade, você só fala assim, gostaria muito, mas não posso. Entendeu? Simples, não é? Simples. Só se você aplicar isso aí, sua vida vai ter um upgrade muito grande. Você já vai conseguir falar não muito mais fácil. Porque você não vai ficar preocupado em que história você tem que inventar, que justificativa você tem que dar, e a pessoa vai cansar de perguntar. E se você aplicar isso mais frequente com a mesma pessoa, que é agressiva e que sempre te pede, ela já vai cansar disso, porque toda vez vai ser a Cícera que, toda vez que eu falo com a Cícera, ela fica aquele disco furado, fica não, mas não posso, não, mas não posso, mas não, não, mas não posso, eu estou de saco cheio, não vou nem pedir, porque é sempre a mesma coisa. As pessoas vão parar de ficar pedindo e de abusando de você. Porque às vezes elas estão abusando da sua boa vontade, da sua bobeira, da sua bobice, da sua ingenuidade, dos seus traumas, do seu flagelo, da sua carência, né? Das suas feridas. E aí você acha que a cura é falar assim. Só que na verdade o falar assim demais tá te lascando. Então se preocupe se os sims que você está dizendo para os outros é um acúmulo de não para si mesmo. Pense nisso, tá bom? Então use a técnica do disco furado. Gostaria muito, mas não posso. Não, não quero. Não, não pode. Eu decidi que eu não quero mais essa roupa, eu quero meu dinheiro de volta. Então você vai escolher uma frase, uma negação, pode ser só o não, não, não quero, não gostaria, mas não posso. Não dá, dessa vez não dá, dessa vez não dá, dessa vez não dá, dessa vez não dá. Não, não vai, não, não vai, não, não vai, não, não vai. Ponto, ponto. Você não tem que justificar, tá? Às vezes é necessário educação, empatia, estabelece o link, tá? Mas tem vezes que não. Beleza? O que vocês acharam dessa técnica? Tem outras aqui que eu só vou dizer o nome, mas não vai dar tempo de eu dizer. Quem quiser mais vai ter que vir para terapia.
Nebulização, mudar o foco do conteúdo, tá, para o processo, desarmando, investigação assertiva parada, resumindo e especificidade. Tem mais essas técnicas aqui. Mas eu já fui bonzinho e ofereci a técnica mais eficiente. É a mais simples e mais eficiente. É impossível essa falhar. É impossível. Tá? Impossível. Aplique isso aí que tu vai ter sucesso. Você vai ter sucesso na sua vida e vai conseguir falar não para as pessoas chatas. Eu tenho certeza que quando você está pensando nessa técnica de falar não para alguém, já vem alguém na sua mente. Essa deve ser a pessoa mais agressiva que mais te incomoda na sua vida. Tá? Mas não considero essa pessoa como má, nem nutra mágoa dela. Talvez, com base nos fantasmas dela, o jeito que ela aprendeu a se expressar, e ainda ela não passou por um psicólogo, né? Ainda não passou, talvez, em uma terapia comigo, com outro profissional, para aprender novos padrões de comportamento e trabalhar tudo isso. Tá? Então, do mesmo jeito que você tem mazelas, feridas e culpa e se comporta de uma maneira com elas, essa pessoa também. Então, você só não precisa se permitir ser abusado, né? Ser oprimido, ser, né, persuadido por essa pessoa pelo padrão agressivo disfuncional dela. Então, gostaria, mas não posso. Dessa vez não. Nossa, que pena, mas não. Eu entendo, mas não. Eu entendo, mas não. Eu entendo, mas não. Tá? Ah, ó, escolhe outra pessoa, fala lá com fulano e tal. Mas e você, ó, não posso, não quero. Por quê? Não posso, não quero. Dessa vez não. Ah, dessa vez não. Ah, dessa vez não. Beleza? Então é isso, estamos aqui 1 hora. Obrigado, obrigado, muito obrigado do coração por vocês estarem aqui comigo até o final, tá? Muito obrigado mesmo. Espero ter ajudado. A Vanusa já saiu daqui, mas ela passou por aqui também. Obrigado pela história dela e por todos vocês que validaram. E é isso, tá? Essa live não fica salva. Às vezes eu posso ter umas coisas cortadas, algumas partes, mas só é bonificado mesmo quem está aqui comigo. Então, parabéns para vocês. Toda segunda-feira está aqui, tá? A gente está aqui falando sobre saúde mental com vocês. Quem quiser me conhecer mais, quem quiser fazer uma sessão experimental, quem quiser vir para terapia, quem quiser deixar de ser agressivo e entender melhor isso daí, desenvolver essa assertividade, tá? Eu atendo na Centerfísio presencial, atendo online, sou psicólogo, especialista em relacionamento, em desenvolvimento pessoal, tá? Atendo individual e casais, tá bom? E é só me procurar, é só me chamar aqui no direct, no link da minha bio, né? Você clica lá no Linktree, tem meu canal do YouTube, Relacionar-se Bem, que eu falo de relacionamento, tem meu consultório online para marcar a sessão e tem meu Instagram, meu WhatsApp. É facinho me achar, tá? A decisão é sua, tá? Eu sempre falo assim, não fique pensando, mas fazer terapia, tenha uma experiência, converse comigo, vamos trocar uma ideia, deixa eu te explicar como é que é e tal. Depois nós decidimos. Não fique os fantasmas da sonegação, das crenças limitantes, fazendo a sua qualidade de vida ir por água abaixo, tá bom? Então estou sendo bem direto mesmo, porque eu confio que eu não posso prometer resultado. Vem cá que eu vou te curar. Não, porque eu não sei como vai ser o seu empenho, qual é a sua história, às vezes você acha que o problema é outro, mas quando a gente mexe com nós, né, nos conhecemos em terapia, é impossível passar e não ter um resultado, não ter uma coisa nova, não aprender uma coisa e sair melhor. Quantos? 100%? 10%? Não sei, depende. Mas sai melhor. Igual não sai, isso eu tenho certeza. Comigo pior não sai. Com alguns profissionais eu não sei, pode até que saia pior. Mas comigo pior não sai. Tá bom? Isso eu posso garantir o meu serviço, não o resultado. Beleza? Então muito obrigado vocês até aqui, tá? Eu já vou falando boa noite, durmam bem. Obrigado, Cícero, se foi usado como exemplo. Obrigado, mãe, por estar aqui. E é isso. Segunda-feira, 8 horas. Marca aí na sua agenda. Vai acompanhar a gente aqui, que tem muita coisa boa chegando. Conteúdos maravilhosos. Falei demais, como eu sempre falo, mas espero ter ajudado. Obrigado novamente. Fiquem com Deus. Boa noite. Descansem bem. Durmam bem. Bebam água. E bom trabalho amanhã. Até mais.